Estamos iniciando o segundo bloco do TV Artilheiro Debate. Vamos conversar a respeito do Ceará e, mais precisamente, da troca de treinadores. Semana passada, PC Guzmão não ficou no Ceará. Foi surpresa mesmo para você, Adriano? Surpresa sim para todos, né? Essa saída do PC Guzmão. A gente pensava que o trabalho ia ser dado sequência, já que ele classificou o Ceará da Série B para A, mas o presidente colocou o pé no chão, achou que não deveria dar esse aumento que os auxiliares dele estavam pedindo de 100% e preferiu não contar mais com o serviço do PC Guzmão. E partiu para outro, contratou, ao meu ver, também um bom treinador, René Simões, tem bastante experiência, chegou motivado, com liberdade de indicar nomes, claro, e tem tudo para dar certo. Em nossa página, o www.artilheiro.com.br, fez uma pesquisa. E essa pesquisa perguntava o seguinte: que avaliação você, que é internauta, faz da saída do técnico Paulo César Guzmão do Ceará? E a pesquisa ela demonstrou o seguinte em termos da opinião nessa enquete: 74,57% concordaram com a diretoria, 12,72% discordaram da direção do clube e outros 12,72% ficaram em cima do muro. Ronaldo, o povo está certo, o torcedor está certo, concordou com a diretoria em sua maioria em relação à saída do PC, foi realmente acertada? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Se o torcedor do Ceará acha que a diretoria agiu de forma correta, então eu concordo plenamente e vejo também que o Ceará contratou um grande treinador, uma pessoa de renome, no mesmo nível do PC, quem sabe até superior. Eu creio que o Ceará fez uma boa contratação e a torcida do Ceará agora resta apenas esperar os resultados, as contratações que ainda não vieram e o pacote que o René deve mandar vir, como é que vai chegar. Guilherme, a troca foi boa? Olha, eu sempre fui da opinião de que em time que está ganhando, você deve ou não mudar ou mudar muito pouco. Mas tem aquele detalhe, a diretoria sabe o que faz, sabe. Não foi à toa que Evandro Leitão chegou onde chegou com o Ceará. Agora a pergunta que fica no ar, será que para uma Série A ele tem condição de levar o Ceará a fazer uma boa campanha? É uma pergunta que aí fica para a gente responder lá na frente. Você via melhores treinadores, melhores opções no mercado, Guilherme? Eu diria que tem, mas você tem que ver o lado financeiro. É uma pergunta que o torcedor se faz, como vai ser René Simões no comando técnico do Ceará. E nada melhor que o campeonato cearense para responder e para a gente já pensar numa campanha em termos de Série A. E falando em enquete, que a gente falou há pouco, o Artilheiro fez uma outra enquete em relação já à contratação do René Simões. E a enquete perguntava se a direção do Ceará acertou ao contratar o René Simões com a saída do Paulo César Guzmão. 42,86% dos internautas responderam que sim. 30,95% responderam que não. E os outros, que somam 26,19%, ficaram em cima do muro. Foi boa realmente a contratação? Era o nome certo para o lugar do PC Guzmão? Segundo os internautas aqui, a coisa está meio embolada. É aquela coisa, né? O que pesou também foi o lado financeiro, juntando uma coisa a outra. O lado financeiro e a qualidade do treinador. Então eu acho que o René foi acertado. O René foi campeão em 2007 da Série B com o Curitiba e evitou o rebaixamento do Fluminense em 2008, né? Da Série A. É uma coisa que ele também tem um pouco de experiência também no futebol brasileiro, apesar do know-how maior dele ser mesmo internacional, como se reportou aqui o Luiz Guilherme. Ô Adriano, queria com você mesmo esse questionamento. O René acertou na primeira, vamos dizer assim, a primeira grande interrogação que foi colocada para o René Simões foi Adilson. E ele disse não quer ficar com o Adilson. Ele acertou? Complicado, né? O Adilson, ele divide opiniões aqui no estado, o torcedor do Ceará está dividido hoje, né? A gente conversa com muitos do Adilson, não é mais aquela unanimidade como ele foi no Ceará um tempo atrás. Mas é aquela coisa, 2009 não foi um ano muito bom para o Adilson. O Adilson já é um jogador de 35 anos, teve aquela lesão no joelho, não vinha bem, teve que parar para fazer a cirurgia, não jogou o ano de 2009. E um goleiro, eu acho que ele tem que estar em atividade. Como é que está o Adilson? Será que depois da cirurgia ele está bem? Ninguém pode responder essa pergunta, porque ele não jogou mais. Então, talvez, temendo isso, o René, eu acho acertadamente, ao meu ver, porque goleiro, você tem que ver ele jogando. Se ele não jogar, não tem como você avaliar se ele está bem ou não. Pelo passado, não dá. Porque agora,
com a idade que ele tem, 35 anos, não quero discriminar jogador por idade, mas ele passou por uma cirurgia no joelho. Tem que ver como está o momento do Adilson. Então o René talvez por isso não quis arriscar. Em arriscar, em correr o risco de contar com o Adilson e ele não ir bem, ele prefere contar com outro goleiro que ele possa indicar que esteja bem ao ver dele, na ótica dele, aliás. O último TV Artilheiro Debate, Ronaldo, você já se reportou a situação do Adilson e você foi favorável, né, à permanência do Adilson no Ceará. Então, quero crer que você avalia que está errado o René Simões não querer o Adilson, estou certo? Eu acredito que o René não conhece o Adilson. Ontem o Adilson era o paredão alvinegro, era o grande goleiro. Como o Adriano nos falou, teve o problema da cirurgia. Eu acredito que a diretoria do Ceará deveria dar pelo menos uma oportunidade ao Adilson, a mesma oportunidade que está dando ao Sérgio Alves. O Sérgio Alves já está com 38, 39 anos. 40 anos, final de carreira. O Ceará vai dar uma oportunidade para ele. Ele vai disputar o estadual. Por que o Adilson também não pode ter essa oportunidade? Fica a interrogação. Guilherme, quer responder a interrogação do Ronaldo? Olha, eu gosto muito do goleiro Adilson. Acho que ele deu uma grande contribuição para o Ceará, não tenha dúvida. Mas acontece o seguinte, uma Série A, Campeonato Brasileiro, uma competição de uma disputa tremenda, você tem que ver que o Ceará, infelizmente, eu diria que não, esse ano de 2009 não foi muito bem em termos de contratação de goleiros. Houve falhas por parte do Lopes, o Marcelo Bolan entrou, até deu conta do recado, e como o Adriano disse, o Adilson não pôde mostrar serviço devido a essa contusão que ele apresentou ainda no Campeonato Cearense, depois teve que fazer uma cirurgia. Então, o que é que eu penso? O René está correto. Eu acho que o que poderia acontecer é o Adilson compor o elenco do Ceará, fazendo parte como um segundo. Mas nem isso o René quer. Aí é complicado, porque eu penso que o Adilson ainda pode dar sua contribuição, no sentido dele é um jogador experiente, já disputou o Série A pelo Atlético Mineiro, é um jogador que tem uma experiência que a gente não pode discutir. Agora, a ser titular e dizer que até compor banco de reservas, tudo bem, ele pode compor o elenco como um segundo ou terceiro goleiro, aí eu diria que ele daria sim para continuar no Ceará. Como você já falou no bloco anterior a respeito disso, Guilherme, a gente começa com você mesmo nesse bloco. O vovozão, o Ceará, sonhou tê-lo para o campeonato estadual, mas não vai tê-lo, porque as arquibancadas móveis custariam ao clube a cada jogo R$25 mil. Então o Ceará vai jogar mesmo em Horizonte. Acertada a posição da diretoria? Olha, a diretoria está naquela situação, ela não tem para onde correr. Não pode, realmente, eu sou contra esse negócio de colocar arquibancada móvel. Por quê? Por mais que se dê segurança, mas a arquibancada de concreto anda caindo por aí, então eu sou contra se colocar arquibancada móvel em estádio de futebol. E agora fica a pergunta no ar. Será que o Ceará, pelo menos, e com a ajuda do poder público, será que pelo menos para 2011, o Ceará não vai ter condição de usar o estádio dele para uma disputa de campeonato não nacional, que a gente espera que ele continue por muito tempo na Série A, mas pelo menos o campeonato cearense? Ronaldo, a diretoria atual paga pelo que foi feito anteriormente, não se pensou na estrutura, não se estruturou o clube, não se estruturou o campo e hoje vai ter que jogar em Horizonte. Esse problema do campo do Ceará é antigo, né? Agora, nos reportando ao problema anterior do Adilson, eu falei foi em termos de campeonato estadual mesmo, Guilherme, não em termos de Série A. E em relação ao Ceará, ao campo, sem briga, okay? Sem briga. Em relação ao campo, por que essa medida que o governo do estado está fazendo com o Fortaleza, essa doação desses R$300 mil para o Fortaleza, por que não para o Ceará, para o Ferroviário também? Todos três precisam. O campo do Ferroviário, diz que está lá, o Elzi Cabral, está em construção, inclusive, agora. Era uma boa oportunidade desse dinheiro chegar lá no Tubarão e no Vovozão também. Não, quer falar sobre isso, Adriano? Então, eu acho, primeiro eu vou lamentar, né, aqui o nosso futebol ficar sem as duas principais praças esportivas, né, os cartolas deixaram ficar nessa situação. Estava lendo no jornal hoje, como é que fica, né, o Ceará hoje tem 11 mil sócios e o Domingão cabe 10 mil e pouco torcedores. Se todo mundo for, né, que paga o sócio, aí fica complicada a vida do Ceará para o torcedor que paga ingresso. Mas isso é um assunto para se discutir posteriormente.
E no próximo bloco a gente discute o Presidente Vargas. Finalmente o PV vai começar a sua reforma. E as outras equipes do futebol cearense estão começando com amistosos a sua fase de pré-temporada. A gente conversa também sobre o Itapipoca, que trouxe de volta o meio-campo, o Willer. No próximo bloco é o nosso TV Artilheiro Debate.